Então, quando surge uma matrix ou uma faixa de realidade que não é eterna, que foi criada em algum momento ou que surgiu em algum momento, isso aqui é uma realidade subjacente em relação à realidade âncora que já existia. Aí quem mora nessa matrix que foi criada, olha assim para trás e se perceber a realidade espiritual, diz lá é a realidade âncora. Então nós somos uma realidade subjacente a eles. Uhum. Quem está lá, olha e diz, nós somos a adjacência dessa. Né? Vivendo ou não uma simulação. Qual a sua avaliação sobre isso? Vivemos em uma simulação ou não? Seguramente. Por que é que a minha resposta é uma afirmativa tranquila? Uhum. As principais mentes da modernidade, diversos cientistas, eu cito todos eles no livro Drama Cósmico de Javé, mais de 10 cientistas, os caras, as pessoas que mais pensam na atualidade sobre isso, têm certeza científica de que isso é uma matrix, de que isso é um simulacro de realidade, que isso é uma realidade simulada. Uhum. Além de eu estar dizendo que eu estudo o que os cientistas mais notáveis das áreas afirmam, e afirmam com certeza científica, e não por dogma ou cientificismo, que é a crença, fé na ciência, esses caras sabem o que estão dizendo. E não é um mero chute, são contas, é matemática. Né? Existe Vamos falar muito claramente. Quando você vê um jabuti numa árvore, quando você vê uma tartaruga em cima de uma árvore, você olha e diz, putz, alguém ou alguma coisa colocou essa tartaruga em cima, porque um jabuti e uma tartaruga não sobem árvores. Na vida, existem coisas que você olha e diz, cara, alguém colocou esse jabuti, alguém fez. O que é a ciência? A ciência é algo que cria métodos para perceber. Uhum. Os jabutis também em cima da árvore descobrir. Se o jabuti está lá, tá, é um fato. Fato não se discute. Como é que ele chegou lá? Foi alguém que colocou? Ou foi uma tsunami que trouxe, passou por aquela árvore, viu, coitado de uma tartaruga, ficou ali engalhada? Então, assim, nós, humanos, usamos da ciência para constatar certas situações e a perspectiva de que você encontra um universo que tem leis, e essas leis são jabutis que alguém colocou para funcionar dentro de uma sopa de quarks e gluons menor do que um átomo, menor do que a cabeça de um alfinete, que tinha quarks e gluons e explodiu, criou matéria e antimatéria, e essa coisa foi se organizando a partir do fato de que força nuclear fraca, nuclear forte surgiu para fazer com que 3 quarks se unissem, os gluons unissem os quarks, criaram um próton, nêutron, uma outra força alguém criou ou surgiu do nada para unir essas duas no núcleo atômico, outra força trouxe um elétron, organizou o elemento químico que surgiu o hidrogênio. Aí o hidrogênio se encontra com outro hidrogênio que cria massa de gás de hidrogênio. Um belo dia isso vira uma estrela. A estrela vive X anos, quando consome o estoque de hidrogênio, explode, cria novos elementos químicos e assim foi surgindo vida. Isso é jabuti em cima de jabuti em cima de jabuti. Ou melhor, são vários jabutis sobrepostos em cima de uma árvore. Aí a ciência diz que isso foi pelo acaso, cara. Então, os próprios cientistas, na ausência de uma resposta para certas situações, terminam eles próprios puxando o tapete do método científico, da constatação, aí dizem, não, foi um acaso. Na perspectiva de constatar que isso é uma realidade simulada, ainda bem que eles não foram por aí, conseguiram provar, sim, não há mais dúvida científica. Aí quando você compara a certeza científica com os compêndios mais antigos da realidade, que a gente chama hoje de mitologia, aí é que a coisa fica feia ou bonita. Porque dezenas de mitologias dizem o quê? Não existia nada. Alguém pôs um ovo, esse ovo cósmico se
quebrou, surgiu o Yin, o Yang, ou seja, os dois universos. Isso aqui é realidade simulada, ou seja, alguém criou um ovo do nada, e esse ovo, quando se partiu, já partiu com leis que começaram a organizar tudo. Isso é jabuti em cima da árvore. Alguém, ou um princípio qualquer, criou isso. Então, a certeza da realidade simulada que os cientistas têm, que eu tomo para mim como também sendo algo em que eu acho que efetivamente eles têm razão, também se harmoniza com o que os espíritos falam, com o que seres do universo vizinho falam, que eles sabem dessa história. Então, sim, respondo a você com tranquilidade. Eu, Rogério, parto do pressuposto que isso aqui é uma realidade simulada, sim. Ponto. Mas é uma realidade simulada em que nível, exatamente? Aí nós teríamos que ir para conceitos difíceis de a gente abordar rapidamente, que é a questão de subjacência e adjacência. Para a gente entender isso, a gente teria que tomar como base algo que os espíritos falaram, porque é a única coisa lógica que eu tenho para poder me referir à sua pergunta. Na revelação espiritual que Allan Kardec codificou no segunda metade do século XIX, que é Allan Kardec, no caso, você mesmo. Vocês entenderam? Meu nome é Rogério. É dito no Livro dos Espíritos e na Revelação Espírita, né, que antes desse universo existir, já existia algo, entre aspas, pré-existente, desculpe a redundância, que seria a espiritualidade superior. O paraíso, algo incriado que já ali estava. E que a partir disso é que tudo mais surgiu. Então nós temos aqui uma realidade âncora que sempre existiu. E a partir disso, desdobramentos de colapso quântico foram transformando porções de energia em coisas colapsadas, e coisas colapsadas é o que a gente chama de realidade simulada ou de Matrix. Então, quando surge uma Matrix ou uma faixa de realidade que não é eterna, que foi criada em algum momento ou que surgiu em algum momento, isso aqui é uma realidade subjacente em relação à realidade âncora que já existia. Aí quem mora nessa Matrix que foi criada, olha assim para trás e se perceber a realidade espiritual, diz lá é a realidade âncora. Então nós somos uma realidade subjacente a eles. Quem está lá, olha e diz, nós somos a adjacência dessa. Né? Aí se nós aqui resolvermos um dia no laboratório criar uma outra faixa de realidade que vai colapsar e para nós fica sendo um pontinho, mas para quem está lá dentro tem toda uma incomensurabilidade, essa realidade vai ser uma realidade subjacente à nossa e a nossa é uma realidade adjacente a essa. Ou seja, aí depende do desdobramento do colapso quântico. É isso que se tem para se organizar o pensamento humano para falar sobre uma possível resposta à sua pergunta. Esse é o pensamento para você ir percebendo. Então, nessa perspectiva, quando você vê o Urântia dizendo, olha, havia uma ilha central, um universo central a partir do qual os outros, ou seja, diversas revelações trazem essa noção de que há um centro eterno, ou incriado, ou mais velho, ou anterior, e a partir daqui alguém ou algo produziu. O quê? Uma nova faixa de realidade que antes não existia. Voltando à primeira pergunta que você fez, os maiores cientistas que eu lhe disse sobre realidade simulada, nos quais eu me apoiava, né, eles não pensam que foi nem um acaso, nem Deus que criou. Eles dizem que só pode ter sido um supercomputador. Aí eu, nas minhas reflexões, penso, eles ainda não pensaram o suficiente sobre a perspectiva do conhecimento espiritual, que supermentes, que superconsciências no campo da divindade pode existir, mas como cientista não fala em divindade, então eles não vão por aí. Tá, então você está falando, basicamente, seria entender o ponto de observador de cada ser consciente. Isso.
É a lucidez, o tirocínio de cada um, o que tem muito a ver com Einstein, quando ele falava da velocidade da luz, mas depende do observador, depende do o observador, a física quântica diz que é tudo. A onda, o elétron, ou melhor dizendo, não existe. Existe uma onda, mas quando você olha para a onda se transforma em partícula, elétron. Que história é essa que é esse problema da observação? Há todo um mistério nesse processo que a física, a ciência precisa ainda ir adiante.